Boa noite a todos. A graça e a paz esteja com você sempre. Amém. Glórias a Deus. Isaías 53. Por favor, abram suas Bíblias. Isaías, capítulo 53. A partir do versículo 1 até o versículo 12. Amém? Está escrito: quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calado, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Aleluia. Vamos orar uma vez mais. Senhor, pelo alto preço, aquele que nós jamais poderíamos pagar, hoje, como ovelhas, Deus, nós te pedimos perdão. Perdão pelas nossas transgressões, pelas nossas falhas, pelo nosso negar, pelo nosso não amar, Deus, pelo nosso não temer. Nós te pedimos perdão, Senhor. Que o teu Santo Espírito esta noite nos encaminhe, nos ilumine e faça com que haja discernimento em nossa mente e que o nosso coração esteja cheio da tua vontade sobre a tua palavra, Deus. Nós oramos pela vida que nos proporciona hoje, Senhor, pela vida que temos, porque veio de ti essa vida, Deus.
Nós te agradecemos no nome de Jesus, por tudo que tem feito em nossas casas, em nossos trabalhos, em tudo aquilo que nós estamos inseridos, Deus, por ter nos protegido, por ter nos guardado. Nós exaltamos o teu nome. Oramos por aqueles que não puderam estar aqui reunidos essa noite em teu nome, Senhor, mas que onde quer que eles estejam, trabalhando, muitas das vezes, Senhor, nós queremos que, no nome santo de Jesus, a sua palavra os alcance e os faça cada dia mais forte e fiel a ti. No nome de Jesus, aqueles que trocaram talvez um descanso tão merecido, Senhor, nós pedimos que guarde-os de volta para casa, nessas estradas, onde eles estiverem, Senhor, que o teu amor permaneça neles. Nós oramos em nome de Jesus e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Aí o feriadão, coisa boa, a gente não faz nada, onde nós devíamos fazer tudo, né? E muitos procuram descanso onde não há descanso. E a gente começa a perceber que a Páscoa é uma das festas mais distorcidas na nossa geração. Hoje, o comércio, o secularismo, o consumismo, eles inverteram completamente o significado e o conteúdo da Páscoa. Não precisa ir muito longe para a gente ver isso. Tem muita gente trocando coelhinho por cordeiro, chocolates e tantas outras coisas que são mais importantes do que o significado desse dia. Eu gostaria muito que essa noite, se eu não me fizer entender, que a palavra de Deus possa fazer com que você discirna e haja discernimento em tudo que você ouvir, para que você verdadeiramente viva a Páscoa. É válido dizer que a origem dessa celebração da Páscoa está na história judaica relatada na Bíblia, lá no livro de Êxodo, e significa saída. E é exatamente a saída dos judeus do Egito que esse livro relata. Quando Ramsés II, rei do Egito, subiu ao trono, ele ficou apavorado com o crescimento do povo de Israel. E como todo líder ganancioso, quando ele vê que há algo crescendo, ele fica apavorado não por ver o crescimento em si, mas com medo de perder o poder. E Ramsés foi um desses, apavorado com isso, achando que o crescimento colocaria em risco o seu poder. Essa preocupação deu uma início de série de ordens e obras que levaram os judeus a um período de grande sofrimento. Conta a Bíblia que Deus, vendo o que se passava com o seu povo, escolheu Moisés para tirá-los daquela situação. E dando a ele poderes necessários para que ele pudesse cumprir a sua missão ali, para resgatar o povo daquele sofrimento. E na semana em que o povo de Israel iniciou sua jornada para sair do Egito, Deus ordenou que comessem só pão sem fermento. E no último dia, quando finalmente estariam fora do Egito, seria comemorada a primeira Páscoa. Sendo esse procedimento, ele vem sendo celebrado de geração em geração. E aqui estamos nós. Essa celebração recebeu o nome de Pessach, que significa em hebraico passagem. E nesse caso, uma passagem da escravidão para a liberdade. É a proposta de Deus para você essa noite, ser livre. Daí surgiu a palavra Páscoa. Mas Jesus Cristo
deu um novo significado à Páscoa. Ele trouxe a boa nova. Ele trouxe esperança de uma vida melhor. Ele trouxe a receita para que o povo se liberte, se libertasse e se liberte hoje dos sofrimentos. Ele trouxe a ferramenta necessária, através do seu nome, para que esse povo saia das maldades praticadas até hoje, tanto quanto naquela época. A escravidão ainda persiste em estar, mas hoje, mais do que nunca, é dia de você se lembrar que Ele está vivo e que Ele ressuscitou. E ressurreição, a ressurreição. A morte de Jesus Cristo representa fim de tormentos. Acabou o sofrimento. Mas como assim? A sua ressurreição simboliza o início de uma nova vida. É como se nós tivéssemos uma estrada iluminada e regrada nos preceitos de Deus. E quem anda com Deus não sofre. O domingo de Páscoa marca a passagem da morte para a vida, das trevas para a luz. E quem está com Jesus está na luz, está vivo. Hoje o domingo de Páscoa representa, para mim e para você, para nós, crentes em Cristo, representa uma oportunidade de nós fazermos uma retrospectiva das nossas vidas, uma auto-reflexão sobre nós mesmos, um processo introspectivo para olhar para dentro de si mesmo, para tirar o que não presta, para sermos pessoas melhores, para não sermos tão agoniados, para que a gente queira deixar de ser ilustres e viver a simplicidade do propósito divino para cada um de nós. O domingo de Páscoa estabelece um ponto de recomeço. Hoje é dia de recomeço, é dia de recomeçar, é dia de dias melhores, é dia de para mim e para você, sairmos do Egito. Chega. Nós somos livres em Cristo. Isaías profetizou sobre a vinda do Messias, o servo sofredor, Jesus Cristo. E ele se referia à existência do servo inferior, à morte em agonia, aos seus ilustres propósitos também. Isaías comentou, falou, profetizou, apontou. Observe que nós precisávamos que Cristo morresse pelos nossos pecados e nos desse o perdão. Precisávamos disso. Porque nós não podemos conseguir isto de nenhuma outra maneira. Só pelo sangue de Jesus. Nós humanos que somos, nós esquecemos muitas coisas. Nós esquecemos a maneira mais fácil. Nós esquecemos a maneira normal. Nós esquecemos a melhor maneira. Nós esquecemos a maneira de Deus. Nós queremos fazer as coisas à nossa maneira, do nosso jeito. E nós esquecemos a maneira mais fácil, que é a maneira de Deus. E de acordo com a Bíblia, este é exatamente o nosso problema. Esquecer as maneiras que Deus opera. E queremos resolver pelas nossas forças. O versículo 6, que está inserido no que nós vamos falar hoje, diz: todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Você vai ouvir muito falar de ovelha aqui hoje. Viu, ovelha?
Nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas, meus amigos, antes de mais nada, eu quero falar de mim. Mas eu vou falar de você. Eu vou falar de nós. E caso eu diga algo que você não veja em você, por favor, me fale. Não vá embora sem me falar. Porque eu quero te pedir desculpas se eu falar alguma coisa que não está em você. E também eu quero saber como é que isso não está em você. Porque eu quero aprender para arrancar de mim. Você está pronto? Eu disse que estava. E está ardendo pra caramba. Você conhece a ovelha? Já tocou em uma, já pegou em alguma ovelha? Mas vocês conhecem de algum filmezinho bacana, né? Daquelas fazendas lindas americanas, cheias de ovelhas, né? Alguém aqui já tocou uma ovelha? Já, né? Não tem nenhum pastor aqui? Ovelha. Se você não conhece, mas você já viu algo a respeito, já ouviu falar, já assistiu a alguma coisa que tivesse lá uma ovelha. Não dá para imaginar que uma ovelha possa ser obstinada. Não é não? Não dá para imaginar isso. De todos os animais que Deus criou, todos os animais de Deus, a ovelha é a menos capaz de tomar conta de si própria. Ô bichinha boba. O animal parece pouco inteligente. Isso é uma ovelha. Você com certeza conhece, já viu um treinador de cavalos, um treinador de cachorro, um treinador de leões, de elefante, de tantos bichos. Mas me diga aí se você já viu algum treinador de ovelha. Você já encontrou algum treinador de ovelha? Nem ovelha a gente já viu direito, né? Imagina o treinador. Porque não tem. Já viu alguma delas fazer algum truque aí, algum circo, algum show de expertise? Já viu alguma ovelha se apresentando em algum talk show por aí? Não tem. Mas você já viu elefante, já viu cavalos, cachorros, não é verdade? Mas a ovelha não. Olha os grandes times esportivos. Todos eles têm seus mascotes. Alguns lá fora, como o Chicago Bulls, tem touros, né? O St. Louis tem carneiros. Olha os mascotes, os bichos. Tem uns que é cachorro, tem uns que é porco, tem até urubu. Agora você já viu algum time cujo mascote é uma ovelha? Você conhece algum? Não tem. O bicho é fraco. Pois é, as ovelhas são simples demais. Elas são indefesas, não têm caninos, não têm garras, não podem te morder, não consegue escapar de você. Se você pegar uma ovelha, ela sequer tenta escapar. Não dá nem para imaginar um grito de guerra desses animadores de torcida, se caso houvesse um mascote que fosse ovelha. Eu não sei nem o que é que eles gritariam. Eu imagino um leão, um grito de guerra, o cara dá um urro e tal, mas uma ovelha, como é que seria? A coisa é muito simples. Quem quer ser ovelha?
Até podemos não querer ser, mas é o que somos. Somos ovelhas. Talvez você não se sinta confortável ainda por ser considerado uma ovelha, mas eu digo que você é uma ovelha. E nós somos. E se isso não te dá algum conforto, talvez eu possa me deixar, e eu quero pedir para você, então, responder algumas perguntinhas fáceis. Posso? Não adianta você falar que não, que eu vou fazer mesmo. Você é bem-sucedido em termos de autoconfiança? Amém. Autoconfiança é legal. Então, eu não vou nem pedir para você levantar as mãos, porque quando eu fiz as perguntas para mim mesmo, eu sinceramente estaria aqui hoje com as duas mãos para cima. O tempo todo. O tempo todo. Porque em cada pergunta eu me achava, de alguma forma. E não é porque eu sou tão ruim, não, gente. Eu sou até bonzinho. Mas é que eu estou muito aquém daquilo que Deus pode fazer através da minha vida, porque eu não estou deixando. Como assim? Vamos às perguntas. Você consegue controlar o seu humor? Você nunca fica zangado? Ou você não é rabugento? Você está sempre feliz, independentemente de circunstâncias que você está inserido? Você se dá bem com todo mundo? Todos os seus relacionamentos são doces como mel? São? Até mesmo os seus amores passados falam bem de você hoje? Falam? Ame a todos e seja amados por todos. Você é assim? Você não tem medo de coisa alguma? Você é durão? Eu pensei que eu fosse. Começa a Terceira Guerra Mundial. A enchente está assolando o nosso estado de todas as formas. O resultado daquele exame médico seu deu positivo. E agora? Você boceja e diz assim: o que é que nós temos para jantar? Com muita calma? Esse é você? Você não precisa de perdão? Você nunca comete um engano? Nunca trapaceia? Você nunca mente? Você nunca pensou em enganar alguém? Você é tão simétrico e correto quanto um tabuleiro de jogo de damas? Você é tão limpo como a cozinha da vovó? Da mamãe? Isso te descreve? É você? Não? Vamos avaliar rapidinho isso. Você não consegue controlar o seu humor. Você, em alguns relacionamentos, é totalmente instável. Seus relacionamentos são instáveis. Às vezes foge do controle. Você tem medo. E você vive cometendo erros. Esse sou eu. Você quer mesmo agarrar no seu baú de autoconfiança?
Ou você quer refletir sobre isso aqui em você? Sabe o que eu acho? Se alguma coisa se encaixou aqui em você, se alguma coisa do que foi dito aqui é você, você sabe o que eu acho? Que você precisa de um pastor. Ninguém consegue vencer na vida sozinho. Mesmo sendo um cristão, sozinho não dá. Nós estamos num momento de verificar nossa autossuficiência. Como é que é isso em nós? Confessar nosso desejo natural de fazer as coisas da nossa maneira. Hoje é o dia. Senhor, eu não posso sozinho. Não é do meu jeito. É a sua vontade que tem que prevalecer na minha vida. E mais, meu irmão, nós precisamos orar mais. Dobrar mais os joelhos, pedir mais a Deus que nos dê um espírito de dependência dEle. Estamos dependendo de tudo e de todos, mas não nos submetemos a depender de Deus. Mas nós somos os bacanas, os fortes, os corajosos. É nada. Durão, nem pensar, nós somos ovelhas. Ovelhas. Por isso eu quero te propor hoje uma vida nova em Cristo. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, que você realmente exerça essa passagem. Hoje é um dia especial. E mais do que nunca nós precisamos refletir sobre quem somos e a quem servimos. Não é simplesmente curtir um feriado. A Páscoa ela foi inaugurada na saída histórica de Israel da longa e amarga escravidão do Egito. Um cordeiro foi imolado, seu sangue foi passado no batente das portas de todos os israelitas. E naquela noite, em que todo primogênito egípcio foi morto, os israelitas foram poupados pelo sangue do cordeiro. Há poder nesse sangue. A Páscoa judaica ela apontava para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. No cenáculo, ele inaugurou o sacramento da ceia e firmou a nova aliança em seu sangue. Há 3 verdades extremamente sublimes que são apresentadas com a mensagem da Páscoa na palavra de Deus. Em 1 Coríntios 15, Cristo morreu pelos nossos pecados. Em Romanos 4, Cristo ressuscitou pela nossa e para a nossa justificação. Em 1 Tessalonicenses 4, Cristo voltará para a nossa glorificação. E eu creio. Cristo morreu pelos nossos pecados. A morte de Cristo não foi um acidente. Não foi um acidente. Ele não morreu porque sucumbiu ao poder de Roma. Não foi por isso. Ele não morreu porque Judas o traiu por ganância. Não foi por isso. E nem porque o Sinédrio entregou por inveja ao governo romano. Nem mesmo porque Pilatos o condenou por covardia. Não foi por isso que ele morreu. Jesus morreu porque o Pai o entregou por amor. Essa é a expressão maior. Ele morreu porque assim mesmo se deu pelo seu povo, por aquele que ama. Cristo não morreu como um mártir, mas como um redentor. Ele morreu pelos nossos pecados. Deus lançou sobre ele os nossos erros, a nossa iniquidade,
de todos nós. E ele carregou no seu corpo, sobre o madeiro, o meu e o seu pecado. Foi ele que bebeu sozinho o cálice amargo da ira de Deus. E foi por você. E foi por mim, foi por nós. Ele sofreu o golpe da lei em nosso lugar. E satisfez completamente as demandas da justiça divina. Coisa que eu e você jamais poderíamos suportar. Ele suportou em nosso lugar a condenação que nossos pecados merecem. E ele pagou. Então a morte de Cristo foi substitutiva. Ela substituiu os seus erros. Pagou pelos seus tropeços, pelos nossos tropeços. Ele morreu como nosso fiador e representante. Ele morreu a nossa morte para nos dar vida. E a vida eterna. E eu fico impressionado como muitas das vezes a gente não se dá conta disso. A gente não se lembra disso. A gente se esquece a maneira de Deus. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta. O que você acha que levou Jesus à cruz? Sim, porque a morte de Jesus não foi determinada por fatores circunstanciais. Ele não foi morto porque sacerdotes o prenderam, porque o Sinédrio sentenciou. Nós falamos tantas coisas aqui, mas não eram os motivos. Não foi Pilatos entregando, não foi porque os judeus o acusaram, porque Judas o traiu, porque Pedro negou. O que levou Jesus à cruz? Quem levou Jesus à cruz foram os nossos pecados. No texto de Isaías, no versículo 4, Isaías 53, no versículo 4, parte B do versículo, no versículo 6 e o versículo 10. Pelos nossos pecados está no versículo 4, 5, parte B do versículo 8 e no versículo 12. O que levou Jesus à cruz foram os nossos pecados. Isaías escreve no versículo 4, no versículo 5, no parte B do versículo 8 e no versículo 12. O que matou Jesus não foram os açoites. O que matou Jesus foi eu e você. Fomos nós. Quem levou Jesus à cruz? Nós. Quem levou Jesus à cruz? O Pai o levou. O Pai o levou à cruz. Versículo 4, parte B desse versículo, versículo 6 e versículo 10. Levou à cruz por amor a mim e a você. Quem levou Jesus à cruz? Ele mesmo se levou. Voluntariamente ele foi à cruz. Versículo 4, a parte B desse versículo, versículo 6 e versículo 10. Ele mesmo, de forma voluntária, caminhou à cruz. Ele suportou o sofrimento moral e espiritual. Para a gente falar de vida, a gente sempre tem uma história dela. Para a gente falar da vida que Jesus nos proporcionou, nós precisamos falar do sofrimento dele. Que tipo de sofrimento Jesus suportou?
Talvez você tenha na sua cabeça aí os filmes de Mel Gibson, essas coisas todas. Mas eu te convidaria aí, 2 pontos em especial. Ele suportou o sofrimento moral e espiritual. Seu sofrimento, ele foi repulsivo. Olha o versículo 3. Ao vê-lo, os homens escondem o rosto. Seu sofrimento não produziu compaixão nos outros. Olha esse versículo 3. E deles não fizemos caso. Ele teve experiência íntima e longa com o sofrimento. Homem de dores. Olha o que está escrito. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Ele foi rejeitado. O mais rejeitado entre os homens. Está no versículo 3. Quem o rejeitou? Vamos ver? Ele foi rejeitado pelo seu povo. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Ele foi rejeitado pelos religiosos da sua época, que o chamaram de fanático, de mentiroso, de blasfemo, de pecador, de beberrão e até de endemoniado. Ele foi rejeitado pela mesma multidão que o aplaudiu, empolgado com seus milagres. E agora, uma súcia sangue sedenta, essa mesma multidão grita, crucifica-o a Pilatos. Cai sobre nós o seu sangue. Ele foi rejeitado pelas autoridades romanas. Herodes o Grande quis matá-lo quando infante. Pilatos covardemente entrega Jesus para ser crucificado. Herodes Antipas o escarneceu. Ele foi rejeitado pelas autoridades judaicas. O Sinédrio forjou testemunhas falsas para acusá-lo. Acusaram de blasfemo, cuspiram no seu rosto. Ele foi rejeitado pelos seus apóstolos, aqueles que o seguiam. Judas o traiu, Pedro o negou. Os demais abandonaram, fugiram. Ele foi rejeitado pelo próprio Pai. Quando Deus lançou sobre ele as nossas iniquidades, ele foi feito pecado por nós. Quem de nós consegue ser desprezado, abandonado, rejeitado? Nesse momento em que foi feito pecado por nós, nesse momento ele sentiu o desamparo de Deus. E ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? Ele ainda é rejeitado quando amamos mais o pecado e ainda ultrajamos o seu espírito e calcamos os pés com o sangue da aliança. Nós o rejeitamos ainda hoje. Ele foi humilhado e como um de quem os homens escondem o rosto. O Sinédrio o humilhou, cuspindo nele. Os soldados humilharam, açoitaram, rasgaram seu corpo com açoites fortíssimos, colocando na sua cabeça uma coroa de espinho, dando pancada na sua cabeça.
Jesus foi humilhado ao ter que carregar uma cruz pelas ruas de Jerusalém, ao lado de 2 ladrões. Ele foi humilhado pelo vozerio da multidão, ali aos pés da cruz. Ele foi humilhado até a morte. E a palavra diz morte de cruz. É desse Jesus que você abre a sua boca e diz: eu adoro. Então adore mesmo. Não seja um adorador de meia boca. Ele foi humilhado quando clamou que estava com sede. E lhe deram vinagre para agravar a sua tortura. Quantos te pedem socorro? Quantos te pedem ajuda? E o que é que nós temos feito? Que exemplo nós seguimos? Na noite em que foi preso, sua alma estava angustiada. Sendo libertador, foi preso. Sendo santo, foi escarnecido como criminoso. E você aí com mimimi porque o amigo te olhou atravessado. Seu corpo foi ferido. Seu corpo tornou-se cheio de hematomas e chagas. Toda a nossa tragédia foi lançada sobre ele. Torturas crudelíssimas praticadas sobre ele. Versículo 5, versículo 10. Ele ficou aflito, ferido, oprimido, traspassado, moído, sofreu castigo. Ele ficou cheio de pisaduras, ele foi moído. Sabe como Jesus reagiu ao sofrimento da cruz? Esse sofrimento todo. Sabe como ele reage? Ele se entregou como sacrifício. A morte de Cristo foi substitutiva. Ele foi à cruz em nosso lugar. Nós é que devíamos ter suportado aqueles açoites. Nós deveríamos ter carregado aquela cruz. Mas ele tomou o meu e o seu lugar, o nosso lugar. Ele não tinha pecado. A palavra diz que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Está aí no versículo 9. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele, como cordeiro, foi levado para o matador. Olha o versículo 7. Essa é a história. Ele foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Versículo 8. Ele não abriu a boca para pedir vingança aos seus algozes. Aqueles que feriam a ele, ele sequer pensou isso. Como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Está no versículo 7. Ele se entregou de forma voluntária, ele foi à cruz. Jesus não se rebelou ao ser preso, ao ser julgado, ao ser espancado, ao ser pregado na cruz. Ele não bradou por vingança ou por socorro. Sabe qual foi a reação de Jesus no sofrimento da cruz? Ele intercedeu por nós. Levou sobre si o pecado de muitos. E pelos transgressores intercedeu. Dá uma olhadinha no versículo 12. Em vez de vingar-se,
de falar impropério, de desejar qualquer coisa acusatória contra os seus algozes bestiais, Jesus intercedeu por eles, ministrou-lhes seu amor e seu perdão. Ele intercedeu e atenuou a culpa dos seus algozes. Perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Sabe como Jesus reagiu ao sofrimento da cruz? Foi olhando para você como a coisa mais importante para ele. Foi trazendo, ou pelo menos querendo trazer você para perto dele. Cristo ressuscitou ao terceiro dia. E a gente vai ver que há uma gloriosa recompensa em todo esse processo de crucificação. A cruz nos trouxe uma gloriosa recompensa. Se a morte de Cristo não foi um acidente, se sua ressurreição não foi uma surpresa, a morte a sua ressurreição, é lógico que não poderia ser uma surpresa, já que não foi um acidente. Mas a morte não deteve a ele. Ao contrário, ele entrou nas entranhas da morte, ele arrancou o aguilhão da morte, é o que diz a palavra, ele matou a morte. Ao ressurgir de forma vitoriosa, ele inaugura a imortalidade. Ele está acima de tudo e de todos. A ressurreição de Cristo em relação ao passado foi um fato incontroverso em relação ao passado. Em relação ao presente, é um artigo de fé no presente. E em relação ao futuro, é uma esperança bendita. A única esperança. Não há nada fora de Cristo que nos traga esperança. Cristo ressuscitou como primícias de todos os que dormem. Porque ele ressurgiu dos mortos, e a Bíblia diz que a sua vinda gloriosa, quando acontecer, eu espero que seja breve, todos os mortos ouvirão sua voz, sairão dos túmulos, uns para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição do juízo. Agora não precisamos mais ter medo da morte, pois morrer para nós, cristãos, é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Não precisamos temer. Morrer para o crente é partir para Cristo, para estar com Ele, o que é incomparavelmente melhor do que nós estamos vivendo aqui. Agora, quem quer? Ninguém quer morrer aqui. É preciso morrer para o mundo, para as más escolhas, para os pensamentos negativos. A morte não tem mais a última palavra, ela foi tragada pela vitória em Cristo. Agora os que morrem no Senhor não são bem-aventurados. A ressurreição de Cristo é a garantia da minha e da sua, da nossa ressurreição. Quando Jesus voltar em sua majestade e glória, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, diz a palavra, que os que estiverem vivos serão transformados, arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. E aí a gente fica imaginando isso. Se é que a gente pode. Teremos um corpo imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. E o homem não se dá conta disso. A palavra de Deus está sendo deixada de lado. Cristo voltará para a nossa
glorificação. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 15 ao 17, a volta de Jesus é a esperança da vida cristã. Eu acho que é o pináculo das doutrinas evangélicas. É uma apoteose da história da humanidade, é a volta de Jesus. Ele virá para consumar a história, julgar as nações, estabelecer o seu reino. Ele virá. Ele virá para colocar todos os seus inimigos debaixo dos pés e reinar com sua igreja pelos séculos sem fim. É a palavra. Ele virá pessoalmente, visivelmente, audivelmente, repentinamente, inesperadamente. E tudo que você tem em mente, inescapavelmente, vitoriosamente, para levar a noiva à casa do Pai. A grande questão: a noiva está pronta? Para onde Ele vai nos levar, não haverá mais lágrima, não haverá mais lágrimas, não haverá mais pranto nem dor. A nova Jerusalém, o paraíso, o céu, vai ser o nosso lar, a nossa pátria, a nossa herança. Lá estaremos para sempre com Ele, guardados, protegidos. Lá nós reinaremos para sempre com Ele. Lá nós encontraremos, nós contemplaremos a sua face. Lá nós nos deleitaremos nele, pelo desdobrar infindável da eternidade. Dá para sentir isso? Andamos preocupados com tantas coisas que não têm a menor valia. Preocupado com as festas que nós podemos fazer para celebrar uma data tão memorável. E esquecemos do homenageado. Condenamos tantos símbolos e enchemos nossas crianças de chocolate e de coelhinhos. E não ensinamos o verdadeiro sentido de uma vida segura, de paz, sem mentiras. Jesus está vivo. Ele venceu a morte. Ele rompeu os grilhões dessa morte. Ele abriu o túmulo de dentro para fora. Ele conquistou para nós imortalidade. Aleluia. Jesus remiu um povo para Deus. Olha o versículo 11 e 12. Vamos terminar com isso. Ele remiu um povo para Deus. Ele nos comprou com seu sangue. Aqui diz que ele tirou de mim, de você, de nós, Ele tirou eu e você da maldição. Ele nos tirou da escravidão, do império das trevas, da potestade de Satanás. Ele nos arrancou do jugo do pecado. E insistimos em voltar para essa escravidão. Agora somos livres, somos filhos de Deus. Agora nós temos a justificação, nós somos perdoados. Nós temos toda a justiça de Cristo em nossa conta. Somos filhos herdeiros adotados da família de Deus. Jesus chama um povo para si. No versículo 11 e 12, está lá em Hebreus também, né? Me falha a memória, no capítulo 12 de Hebreus. Ele chama
um povo para si. A recompensa de Jesus é você. Você é a recompensa dele. É seu arrependimento. É o seu pensar em consertar a sua vida e andar com ele. É a sua volta para ele. Sem amarras, sem mentiras. É o seu verdadeiro encontro com ele. É a sua conversão genuína. Se você rejeita Jesus, você o crucifica de novo. Se você não o reconhece, você estará cuspindo no rosto dele outra vez. Uma coisa é certa, meu irmão. Receber Jesus nos traz alegria extrema. Cristo suportou tudo para conquistar a mim e a você, para nos conquistar. O preço da conquista foi altíssimo. Ele ama a mim e a você indescritivelmente. Ele ama você. Você, eu, nós somos a sua recompensa. Não somos ovelhas fracas com esse pastor. Não somos. Somos leões. Somos vencedores. Hoje, Jesus quer trazê-lo para si. Para a alegria dele, venha. Hoje, nós celebramos a vida, porque a morte foi vencida. Jesus está vivo. E eu espero que você também esteja. Amém? Vamos orar. Meu Senhor, celebrar a vida através da morte. Nesse dia nós poderíamos, meu Deus, falar de tanta coisa linda, alegres. Nós não podemos esquecer do alto preço. Não podemos esquecer de onde foi que o Senhor nos resgatou. Somos, sim, as suas ovelhas. Mas nos sentimos, Pai, em segurança, porque não há um melhor pastor. Hoje nossa palavra de ordem é gratidão. Eu te agradeço. Ah, como eu te agradeço. Te agradeço por todas as provas, por todas as dores. Te agradeço pela vida proposta, pelo árduo caminhar num mundo tão incompreendido, tão bruto. Eu te agradeço pela minha família, pelos meus amigos, meus irmãos. Hoje eu te agradeço pela vida. Em ti, Jesus, eu encontrei vida. E hoje a
certeza que há no meu coração que não há vida fora de Ti. Por isso eu te agradeço, por estar vivo. Amém. E graças a Deus.